A escala 6x1 pode estar com dias contados aqui no Brasil. Então, a gente vai entender o que está sendo proposto no lugar dessa atual escala, como que o Brasil pode fazer isso dar certo, e não só isso, quais são os possíveis impactos na nossa competitividade, na nossa economia e, obviamente, no seu bolso. Bora pro vídeo. Primeiramente, vamos lembrar o que é a escala 6x1. Basicamente, o brasileiro atuar 6 dias seguidos e ter um dia além de folga. A escala mais comum nos setores, principalmente de indústria, comércio e serviço, que eles possuem ou têm uma necessidade de atuação contínua. Mas o que está sendo proposto é que agora, em vez de trabalhar 6 dias para ter um dia apenas de folga, o trabalhador teria 4 dias ou 5 dias atuando, teria 2 ou 3 dias de folga. Muito parecido aos moldes dos países como Reino Unido, Islândia, que deram ao trabalhador uma escala mais reduzida e, consequentemente, aumentando o dia de descanso, o dia de folga. E por que essa mudança está sendo proposta? Basicamente, é uma ideia aqui de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade. Estudos mostram que diminuir a carga horária ela aumenta a produtividade e a qualidade de vida desses trabalhadores, tornando-os mais produtivos ou até mantendo sua produtividade com menos horas trabalhadas. Países como Islândia, por exemplo, que adotaram 4 dias úteis na sua jornada, na sua escala, conseguiram trazer aumento de produtividade em setores específicos. Só para termos de comparação, o Brasil hoje tem 44 horas semanais na média, enquanto que a Alemanha possui 35 horas semanais. Ou seja, a ideia aqui justamente dessa proposta é unir produtividade com qualidade de vida e melhora nas condições de trabalho. Até aqui a gente só viu os lados positivos, que é basicamente você reduzir ali a carga horária, entregar mais descanso, tempo de qualidade com a família e, consequentemente, do outro lado você ganharia mais produtividade, ganharia mais engajamento, satisfação no trabalho e afins. Porém, nem tudo são flores, a gente precisa olhar o outro lado da moeda, que são os possíveis impactos negativos. Primeiramente, a gente não pode comparar a produtividade do alemão com a produtividade do brasileiro, onde uma capacidade tecnológica e educativa muito mais elevada. Apenas reduzir a carga horária de trabalho não é fator preponderante para aumento de produtividade, apesar de ser um dos grandes pilares para que isso ocorra. E é bacana a gente entender que países como Coreia do Sul, Espanha e até Japão tentaram essa medida de implementar uma carga horária mais reduzida, tiveram problemas bastante relevantes. Ou seja, se a gente reduzir apenas a carga horária de trabalho, não tornando o nosso trabalhador mais produtivo, a gente pode incorrer em alguns riscos. O primeiro ponto é a questão inflacionária. Se reduzir a carga horária, você precisa compensar isso com mais mão de obra. Logo, esse custo adicional da folha salarial, as empresas repassariam isso para os produtos e serviços das mesmas, tornando assim a inflação ainda mais elevada e diminuindo a capacidade de consumo das famílias. O segundo ponto seria a perda de competitividade frente aos outros países do mundo. O Brasil hoje é um país agroexportador /industrial, setores que precisam de uma atuação contínua muito grande. Se você reduz a carga horária, você pode correr um grave risco em diminuir a produtividade ou a capacidade de produção desses setores, o que impactaria a nossa balança comercial e, consequentemente, um dos principais pilares do nosso PIB. O terceiro ponto é a queda de arrecadação por parte do governo. A gente consegue entender que alguns setores irão perder capacidade produtiva, boa parte dessa produção vai para o Estado através de impostos. Essa produtividade diminui, consequentemente a capacidade de arrecadação desse governo diminui também. E o Brasil já é um país que tem um déficit estrutural bastante elevado, então isso poderia também acarretar em maiores dificuldades nas contas públicas. O quarto ponto seria a perda salarial ou a perda de benefícios por parte dos trabalhadores. A gente consegue entender que você vai ter perda de capacidade produtiva na maioria dos setores, que você consegue entender que os custos das empresas vão aumentar e a inflação tem que aumentar também por parte da empresa para tentar equilibrar e manter aquele trabalhador empregado. Ele poderia muito bem em negociar com ele uma compressão salarial ou manter os salários e cortar alguns benefícios. Logo, essa medida precisa ser implementada com algum tipo de segurança salarial ou com algum tipo de compensação para as empresas em conseguir ou ter capacidade financeira de manter os benefícios dos salários, mesmo esse trabalhador trabalhando menos. Por exemplo, alguma isenção de imposto, algum subsídio. O que seria ideal para a gente poder conseguir implementar isso no Brasil? Realmente, eu disse internamente, né? A questão é que ninguém quer que o trabalhador fique 70 horas semanais atuando, né, e não descanse nunca, ou também não quer que o empregador ou o empresário não consiga arcar com os custos e quebre no final do dia, tendo que mandar vários desses trabalhadores embora. Então, qual é a solução? É justamente discutir as compensações dessa diminuição da carga horária. E existe um termo chamado para isso, que é a preferência temporal, que é você abrir mão do que você quer hoje para você ter algo melhor e maior, mais estruturado no futuro. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre um aspecto governamental. Não dá para você ter uma arrecadação
muito grande, ao mesmo tempo um gasto ineficiente gigantesco, uma insegurança jurídica tributária elevadíssimas, não investir em educação, não investir em tecnologia e querer por mais produtividade, querer ter uma mão de obra mais qualificada e ao mesmo tempo querer reduzir a carga horária. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Ou você vai ter que abrir mão de diminuir essa arrecadação e dar subsídios não da conta, você vai ter que abrir gastos, talvez com alguns subsídios, e implementar isso de forma mais eficiente em tecnologia para aumentar a produtividade da economia. Os recursos são escassos, então a tomada de decisão ela tem que ser o mais assertiva possível. E olhando para isso, você vai ter que abrir mão, o famoso trade-off, né? Você abrir mão de alguma coisa para você ter mais, ou aplicar aqueles recursos de uma forma mais eficiente, olhando o médio e longo prazo. O que não dá é para você jogar esse pepino, jogar esse problema para os trabalhadores e as empresas resolverem. Enquanto, do outro lado, tem um Estado que arrecada cada vez mais impostos e se endivida cada vez mais. O tema está sendo debatido sem a devida importância e a profundidade e por pessoas que não têm tanto conhecimento de causa simples. O brasileiro é um dos povos que mais trabalham no mundo. A gente possui uma das áreas agricultáveis maiores da Terra. Somos autossuficientes em energia e alimentos. E isso tudo não foi suficiente para fazer a gente ser um país próspero. E a pergunta que fica é, será que a culpa realmente é dos trabalhadores e das empresas? Ou a parcela de culpa maior é quem está discutindo a escala 6x1, quando na verdade atuou a vida inteira na escala 3x4. Queria que você deixasse sua opinião aqui embaixo, se você tem alguma dúvida sobre o tema, alguma outra colocação, talvez alguma outra visão de possibilidade de implementar essa escala reduzida e melhorar a qualidade de vida do trabalhador, sem talvez prejudicar a economia ou aumentar a pressão inflacionária ou aumentar o desemprego. Queria que deixasse sua visão aqui embaixo. No mais, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha sido enriquecedor para você. Se for, deixa o like, se inscreve no canal se é a primeira vez por aqui e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Meu nome é Pedro Montiori e esse é o Mundo. Falou!